Olá amigos, vamos à nossa jornada de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aí para se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da marca, da logo daltovieira.com e na sequência clica em se inscrever. Aproveite bastante o conteúdo de aprendizado existente no canal, totalmente gratuito. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, para ela chegar aí no seu celular de forma gratuita durante um determinado período, no seu celular, no seu desktop, através do aplicativo Telegram, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. Olhando aqui para a análise de hoje, a gente vai falar sobre Bovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Multi 3, CSNA 3, VEG 3, Elet 3, Itube 4, Ciel 3, IP 3 e VVAR3. Ibov, no pregão de hoje, queda de 0,2%, praticamente estável, se recuperou bem mais na parte final do pregão. Perdeu a mínima do pregão anterior, dando um primeiro indício novamente, mais uma sinalização, que houve uma outra aqui para trás e não foi adiante, ou seja, já se recuperou no mesmo pregão. Essa se recuperou no final do pregão, mas não superou a máxima ainda anterior. Então o Ibov anula a sinalização de se ter um movimento para baixo, se ocorrer a partir do próximo pregão a superação da máxima histórica, que é em 96.395 pontos. Se olharmos até para o gráfico de 60 minutos, se o Ibov faz isso e gera sinalização de topo descendente dentro desse forte candle de baixo, que foi a primeira hora de pregão, que não fez nova mínima, aí sim volta a ter uma perspectiva um pouco maior de se ter justamente ou um movimento lateral ou um movimento de baixa aqui no gráfico diário, que faria até sentido na questão de ter uma correção desse forte movimento de alta no índice. Futuros, gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço aí de imediato. Observe aqui no mini índice que a abertura do pregão aqui nesse ponto foi para baixo, já reverteu para cima, ou seja, está acabando o pregão aí de forma positiva, e isso trazendo um cenário mais para se buscar no início do próximo pregão, mantendo aqui esse movimento para cima. Fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para operação de compra de day trade. Para focar um pouco mais em venda de day trade, ideal primeiro abaixo desse nível aqui em torno de 86.250 a 86.200. Melhor ainda se vier para baixo da média móvel de 13 períodos, ou seja, se gerar um fechamento aqui para baixo da média, para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa vem aqui em cima, chega aqui no nível de resistência, que é a região ali de 96.655 a 96.795, chega aqui nesse nível, gera sinalização de topo no G60 ou no G30, aí fica para mais buscar a operação de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar venda de day trade. Seguindo, vamos falar de dólar no dia de hoje, deixando um candle de reversão chamado aí de estrela cadente, dentro de um movimento de subida no gráfico diário, corrigindo esse movimento forte de baixa. Então, dentro de um candle de reversão, a perda da mínima do pregão de hoje, primeira sinalização de confirmação desse candle de reversão, que abriria espaço para ter movimento de queda, a favor da tendência de baixa de curto prazo no dólar, apesar do movimento ser um movimento de subida, e o dólar no pregão de hoje tendo aqui uma leve alta de 0,08%, está próximo de sair do fechamento do dólar, né? Faltando alguns minutos para fechar o pregão para o dólar. Seguindo para o G60, nós temos aqui uma tendência de alta e aqui dando um indício de fraqueza dessa tendência, porque superou os dois topos ali anteriores e fez o pivô de alta, mas já voltou para baixo e próximo de perder a questão do fundo ascendente. O último fundo ascendente, suporte aqui de 3.755 a 3.751,50. Com essa sinalização aqui para baixo, já nesses últimos minutos de pregão, esses últimos 15 minutos de pregão para o dólar, depois das 18 horas, fica mais para se buscar a operação justamente de venda, de day trade, para topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir, o dólar abrir o próximo pregão, já abre aqui para cima, mantendo-se com o fundo acima desse patamar, ou seja, gerar um fundo aqui já no início do pregão, superando já essa região aqui de 3.763 a 3.766, aí ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, inclusive até de pivô de alta. Ficar atento, logicamente, nessa zona de resistência intermediária, uma região ali por volta dos
3.769,50 ou 3.770, mais acima na faixa dos 3.776,50 e o ponto mais alto lá em 3.782 no dólar, no mini dólar. Ações, PETR4 no pregão de hoje, alta de 0,51%, boa recuperação, quase foi lá no nosso stop de proteção, que era 25,05, mínimo é 25,10, stop reposicionado para stop de proteção dos lucros reposicionado em 25,09, abaixo da mínima do pregão de hoje, a expectativa de continuar o seu movimento de subida, tentando pegar uma melhor relação risco ganho, lembrando que na última videonagem já falei sobre o reposicionamento do objetivo para Petro. Então seguimos aí com a expectativa mais de subida para PETR4. Na Vale 3, o dia de hoje apresentando aqui um alta de 0,95%, a ação segue dentro do seu movimento de subida e caminhando para testar efetivamente essa resistência que é a máxima desse topo, na casa dos R$ 53,74. Não tem nenhuma sinalização de baixa, não perdeu a questão das mínimas ascendentes, então expectativa ainda maior para cima na Vale, acima dessa região de 55,68, eu falei 53,74, eu errei, é 55,68, eu olhei aqui o valor errado, e o outro nível de resistência 56,15 a 56,35. Depois da Vale, Multi 3, a operação foi encerrada, perdeu a mínima do pregão passado, que foi o pregão de sexta-feira, que a gente já tinha comentado que seria uma região, um topo na região de resistência, e aí o stop seria reposicionado nesse nível. Foi reposicionado, bateu, foi lá embaixo, mas voltou aqui e fechou, permaneceu ainda acima da média móvel de 13 períodos, a Multi 3, deixando ali basicamente uma estabilidade, menos 0,08%. Essa operação, que foi um stop mais curto dessa operação, porque a gente já tinha entrado aqui nessa região de candle, o stop foi curto, né, a diferença pequena, proporcionou aqui uma perda na Multitrade de 0,29%, isso representou uma redução de 0,05% do capital total. Outra também que acionou a nossa saída, que perdeu a mínima do pregão passado, quebrou a sequência de mínimas ascendentes e após uma sinalização de engolfo de baixa no gráfico diário em cima de um topo anterior, foi a CSNA3, acionou nossa saída na perda da mínima do pregão de sexta, ou seja, em R$ 9,82. Essa operação trouxe aqui uma perda de 0,51%, também foi um stop parcial, porque nossa entrada tinha sido aqui vinda aqui nesse candle aqui de alta. Então, nessa entrada, a ação perdeu essa mínima, com um stop muito próximo do nosso ponto de entrada, 0,51% de perda na operação. Isso representou 0,09% no capital total nessa operação da CSNA3. Mas é um ativo que ainda continua no meu radar, porque ela conseguiu recuperar no gráfico de 60 minutos, gerando aqui um movimento forte de subida, parou em cima da resistência. Dependendo do próximo pregão, daria para se buscar alguma entrada aqui, anulando esse topo aqui que ela montou nessa região de resistência e trabalhando com stop aqui para baixo da média do gráfico de 60 minutos. É uma das alternativas que eu vou avaliar a partir do próximo pregão, ativo enroscado aqui nessa zona de resistência que vai de 9,98 a 10,04. VEG3, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente no preço aqui que ela fechou, muito próximo do preço de fechamento. Passando aqui os dados dessa entrada, lembrando, ativo que está em tendência de alta de curto prazo, bateu num patamar ali junto da média, de possibilidade de retomar seu movimento de subida, tem um gráfico semanal a favor de um movimento de alta, enfim, mensal gerando um fundo, então ativo com um cenário gráfico positivo nesse momento para operações de swing trade. Então dentro dessa entrada, nessa operação, a entrada por volta dos 18,79, stop 18,36, isso gera um stop, um risco para a operação de 2,29%, objetivo na faixa dos R$ 19,65, alocando 22% do capital total nessa operação. Então foi a recomendação de compra no pregão de hoje, na expectativa de fazer algo nesse sentido. O G60 foi um dos que mais motivaram a entrada, porque o ativo bateu lá no suporte do diário e gerou esse forte candle de alta. Vamos ver se ela consegue ganhar força para superar essas resistências aqui, região ali na casa dos 18,97 a 19,05. ELET3, seguimos comprados na ELET3, stop de proteção já reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 31,70, e o ativo chegou a bater no objetivo inicial que a gente tinha traçado para essa operação, que era na faixa dos R$ 32,90, mas lembrando, a gente está buscando um objetivo um pouco mais acima, na casa dos R$ 33,46, seguimos dentro do movimento de alta, e o stop aqui reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje. ITUB 4, seguimos na compra sem nenhuma alteração nesse momento. Se tivesse fechado abaixo da média e gerasse nova mínima, seria a possibilidade de saída da operação, mas por enquanto
não tem saída dessa operação, por enquanto aqui está dentro de um movimento, uma característica ainda de um movimento de alta, ou seja, depois que fez essa mínima, está no terceiro candle, fez um primeiro, segundo e o terceiro candle do movimento de subida, precisa ganhar força, ou seja, superar a máxima de hoje, e melhor ainda se superar a máxima do dia que gerou a nossa entrada, que foi a superação ali dos 37,35. Então a ação nesse momento aqui fechou no pregão de hoje com uma queda de 0,82%. Lembrando, a entrada da YouTube 4 está basicamente no nosso valor de entrada. Então 37,35, 37,36, região aí de entrada na Petro. Na YouTube. Se superar a máxima de hoje, já é uma sinalização mais positiva para ter um movimento de alta a favor da tendência de alta também do gráfico semanal. Depois da YouTube 4, vamos falar da Ciel 3, que teve um dia aqui de alta de 2,21%. Então o ativo a gente está na ponta compradora, não tem muita alteração nesse momento, daria até para colocar o stop ali já na faixa dos R$10,32, mas enfim, algo que eu vou ficar de olho ali a partir do próximo pregão. Vamos ver se ela consegue ganhar mais força aqui para cima. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos dela, ela gerou uma sinalização de topo inicial. Vamos ver se ela consegue reverter isso aqui para cima e ganhar realmente força para buscar uma região lá de R$11, logicamente mais do que isso, que nosso objetivo está para cima desse patamar. Depois da Ciel 3, falarei de IP Marcas, IP3. No dia de hoje, a IP3, está difícil aqui eu acertar aqui o código da IP3. No dia de hoje, a IP3 gerou uma queda de 0,97%, mas é um ativo para ficar atento no sentido de estar dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e vai passando por um processo de lateralização, de correção no tempo, e pode ser inclusive no preço, vindo aqui um pouco mais para baixo, dependendo da sinalização de alta nos próximos pregões, tanto pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 60 minutos, me animaria para uma compra nesse papel a favor da tendência, na expectativa que ela venha ganhar força aqui para cima. Então, ativo que está aí no radar para acompanhamento nos próximos pregões. Outros também que eu estou acompanhando para os próximos pregões, VVR3, que gerou um movimento muito forte para cima no gráfico diário, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes. Então, ficando atento agora na possibilidade do primeiro fundo ascendente, depois de ter anulado a tendência de baixa, de poder ter, por exemplo, uma onda 3, né, um movimento mais relevante para cima. Então, avaliando aqui esse movimento de correção desse papel e com a possibilidade de se arriscar na operação de compra através de fundo ascendente no gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção aí nesta videoanálise e também por prestigiar meu trabalho aqui diariamente no canal da Alto Vieira Invest no YouTube. Lembre-se de se inscrever, de deixar seu like. Um grande abraço e até o próximo pregão.